noite, bom dia, boa tarde. Mais uma vez, aqui no Vamos Estudar Juntos, Igreja do Céu Aberto. Hoje vamos ver sobre a Torre de Babel. Para quem não me conhece, Carlos Vendinha, Canoas, sou de Candelária e eu gosto de fazer pesquisa, ver estudos e aquilo que você vai ver comigo, espero que você pegue o melhor para aprender e aquilo que não gostar, né? Dizendo que o melhor você guarde, ok? Então, a Torre de Babel, Gênesis 11, 9. Na Bíblia, a palavra Babel tem dois significados principais: confusão e porta de Deus. O primeiro significado, confusão, é o mais proeminente na narrativa da Torre de Babel, onde a construção foi interrompida por Deus, que confundiu a língua dos construtores, resultando em confusão e dispersão da humanidade. A palavra hebraica para confusão é balal, da qual Babel é derivada, e acredita-se que o próprio nome Babel, na história bíblica, é vista como uma derivação do nome da cidade da Babilônia, uma civilização que floresceu na região central e sul da Mesopotâmia, localizada entre os rios Tigre e Eufrates, na área que hoje é o Iraque. Em um sentido mais amplo, especialmente em referência à cidade da Babilônia, a palavra Babel passou a simbolizar o orgulho humano através da autossuficiência e na crença de que o seu poder vinha de seus próprios feitos e de seus deuses, e não do Deus único, sendo então uma rebelião contra Deus. Confusão. Na história da Torre de Babel, Deus confunde as línguas do povo para impedir a construção da Torre de Babel, que desafiava a soberania de Deus. O ato de confusão das línguas é a origem do nome Babel, que significava confusão de línguas, porta de Deus. Em um sentido etimológico alternativo ou explicação diferente, menos comum, Babel pode ser interpretada como porta de Deus ou porta do céu. A palavra hebraica Bavel, Babilônia, pode ser associada à palavra acadiana Bab-Elim, que significa porta do Deus, símbolo de rebelião. Ao longo das Escrituras, a cidade da Babilônia, associada a Babel, tornou-se um símbolo da arrogância, do orgulho humano e da oposição a Deus. Não sabemos quanto tempo se havia passado desde que Noé saíra da arca até a construção da Torre de Babel. De qualquer forma, seus filhos, Sem e de Jafé, não puderam impedir seus descendentes de caírem noutra apostasia, que do grego significa deserção ou rebelião, que é o afastamento deliberado dos mandamentos de Deus, que incluem a ordem de se espalhar e povoar a terra. O monolinguismo. Naquele tempo, a humanidade ainda era monolíngue. Todos falavam um só idioma. Gênesis 11 e 1. Em torno dessa protolíngua, língua ancestral, a propósito, há farta especulação e nenhuma informação concreta. Alguns sugerem o hebraico, nada mais ilógico, que não faz sentido, pois Abraão, ao deixar a sua terra natal, falava o arameu, Deuteronômio 26, 5, idioma este que, nos lábios de seus descendentes, sofreria sucessivas mudanças, até que viesse a transformar-se na belíssima língua hebreia. Isso aconteceria em maior escala durante o cativeiro
egípcio. Para quem tirou, para quem estudou, né, o cativeiro do Egito, deve entender um pouquinho o que eu estou falando. É nessa hora que ali os descendentes de Jacó, os filhos de Jacó ficaram cativos, né, no Egito, 400 e poucos anos. E depois Moisés foi lá para libertar aquele povo. Então isso aconteceria em maior escala durante o cativeiro egípcio. Uma apostasia. Se é por um lado o monolinguismo, uma língua para se comunicar, facultava, concedia a rápida disseminação ou propagação do conhecimento e de novas técnicas, por outro, propagava com a mesma rapidez as apostasias, abandono da nova civilização. E assim não demorou para que a revolta, misturada ao medo, se tornasse incontrolável. Orgulhosamente disseram: Eia, construamos nós uma cidade e uma torre, cujo cume e topo toque os céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Gênesis 11, 4. Caso houvessem alcançado seu intento, se Deus não houvesse intervido, provavelmente não houvesse hoje nem gente nem história a ser contada. Aquela concentração acabaria por destruir a todos em poucas gerações. Um monumento à soberba humana. Apesar das garantias divinas de que não haveria outro dilúvio, os filhos de Noé buscavam agora concentrar-se num alto e forte, né? Então, apesar das garantias divinas de que não haveria outro dilúvio, os filhos de Noé buscavam agora concentrar-se no lugar alto e forte, temendo um novo cataclismo ou violenta catástrofe. Acabaram então por erguer um monumento através de sua soberba, sentimento de superioridade e a rebelião. O povo rebelde, fazendo aquilo que Deus não queria. A ordem de Deus, tanto aquela gente quanto as igrejas hoje, era clara e, sem dúvida, indubitável, não pode ser questionado. Espalhar-se até os confins da terra, né? Povoar toda a terra. Gênesis 9, 7, Mateus 28, 19 e 20. Gênesis 9, 7 diz: Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela, nesta terra. Este versículo, parte da aliança pós-dilúvio, instrui Noé e seus descendentes a serem férteis, a se espalharem pela terra e a preencherem. O versículo faz parte de uma série de instrução de Deus para a humanidade após o evento do dilúvio, Gênesis 28, 19 e 20. Quando não obedecemos a Deus, há consequências. Hoje, como exemplo, podemos edificar dispendiosas torres, como exemplo, né, de uma metáfora, projetos, planos ou ambições que criamos sem a orientação de Deus, onde a confusão é inevitável, construindo ou construído sobre um alicerce frágil, fraco. Cada um fala a sua língua e ninguém se entende mais. As pessoas perdem a capacidade de se comunicar e de cooperar. Falta de uma base moral e espiritual comum, concentrado nos seus próprios interesses. Uma cidade à prova de água, ou à prova d'água. A engenharia dos descendentes de Noé era bastante avançada. De início, projetaram uma cidade, cujo epicentro, ou ponto central, seria uma torre que, segundo imaginavam, arranharia o céu. Gênesis 11, 4. Uma fortaleza impenetrável. Mas por que uma fortaleza,
se não havia ninguém mais no planeta a não ser eles mesmos ali na torre? Em seguida, prepararam o material: tijolos bem queimados, betume, que é um hidrocarboneto, né, composto químico do átomo de carbono, do petróleo, sendo então uma borra preta, né, nós sabemos disso. O seu objetivo era construir uma cidade à prova d'água. Se houvesse algum dilúvio, escalariam a torre até em cima e tudo estaria bem. Na verdade, não queriam cumprir o mandato cultural que o Senhor confiara aos patriarcas, que seria repovoar a terra. Gênesis 11:4. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e cuja torre cume toque nos céus. E façamos um nome que é a tentativa do homem de construir a sua própria fama e glória, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra, indicando que o desejo de permanecerem juntos, centralizados em uma única cidade e de se protegerem de uma possível ou de um possível futuro dilúvio. No que resultaria tal projeto? Uma cidade amuralhada com um imenso santuário em sua praça central e, o pior de tudo, governada por um novo Lameque, que era um descendente de Caim, pessoa perversa. Nessas circunstâncias, a raça humana logo desapareceria. Se o Senhor não tivesse intervido, a segunda civilização tornar-se-ia pior que a primeira, em tempo da Torre de Babel, né? A segunda. Gênesis 11:6. E disse o Senhor: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. O versículo destaca o poder da humanidade, unidade humana, uma só, tudo junto, um pensamento, unidade humana. O versículo destaca o poder da unidade humana, mas o contexto da passagem mostra que essa unidade, quando usada para o orgulho e a desobediência a Deus, leva ao quê? A confusão e a dispersão, conforme descrito nos versículos seguintes. Em contraste, a unidade em Deus é o que promove a nossa edificação, o nosso crescimento, a nossa unidade em Deus. Nenhum limite seria forte o bastante para conter aquela gente que já começava a depravar-se totalmente, quando ninguém mais se entende. Por isso mesmo decreta Deus: Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda cada um a sua língua, um do outro. Gênesis 11:7. Nascia ali, na planície de Sinear, o multilinguismo, que é o sistema linguísticos diferentes. Como ninguém mais se entendia, os descendentes de Noé foram apartando-se um dos outros e reagrupando-se de acordo com a sua nova realidade idiomática, o seu idioma. Os filhos de Sem formaram uma grande família linguística, da qual se originaram o aramaico, originaram o moabita, originaram o árabe e mais tarde o hebraico. O mesmo fenômeno deu-se entre as linhagens de Cã e Jafé. É bem provável que Peleque, da linhagem de Sem, ancestral de Abraão e consequentemente de Jesus, haja nascido neste período da divisão dos grupos linguísticos da Torre de Babel. Gênesis 10:25.
afirma que a Eber nasceram dois filhos, Peleque e Joquitã. O nome Peleque significa divisão e está associado a uma divisão, separação dos povos em grupos linguísticos, porque em seus dias a terra foi repartida. Apesar da confusão da linguagem humana, Deus permitiu que a maioria dos idiomas conservasse fortes evidências que, ainda hoje, apontam a um passado já bastante remoto, quando todos os seres humanos falavam uma só língua. A multiplicidade linguística e cultural. O episódio da Torre de Babel criou diversas fronteiras entre os descendentes de Noé, as linguísticas, as culturais e geográficas. A diversidade linguística trouxe também a diversidade cultural. Cada povo, uma língua, uma cultura e costumes bem característicos. Tais fatores tornam inviável um Estado totalitário mundial, que seria um único governo global sobre todos na vida dos cidadãos. Acrescente-se a essas dificuldades as fronteiras naturais, rios, mares, montanhas, vales, cada povo com seu território. Deus sabe o que faz. Tal barreira, porém, não impediu a proclamação do Evangelho, pois no Pentecostes todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a em outras línguas, falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que o falasse. Atos 2, 4. A palavra de Deus, atualmente, encontra-se em quase todas as línguas. O que parecia maldição, fez-se bênção para todos os povos. Aproveitando o espaço agora, fazer uma comparação aqui Babel e hoje, das cidades e edifícios. Em cidades densamente povoadas, os edifícios altos ou arranha-céus permitem acomodar uma grande quantidade de pessoas e atividades em uma área de terreno limitada. Funcionalidade. Então, esses edifícios hoje servem como residências, escritórios, centros comerciais, hotéis, hospitais, escolas e outros espaços projetados para atender às necessidades humanas. A arquitetura moderna foca na utilidade e no bem-estar dos usuários, diferentemente da narrativa bíblica que atribui à Torre de Babel uma motivação de vaidade e desafio a Deus. A construção moderna de edifícios é movida por quem? Por necessidades urbanas, progresso tecnológico e funcionalidades. Amém? Então, mais um estudo que fizemos hoje, para você que acompanhou até o final. Então, use o que for bom, né, para você. E vamos procurar estudar mais aqui na igreja do Céu Aberto, que não vamos estudar junto, Carlos Alberto ou Carlos Vendinha Canoas. Então, vou procurar fazer mais um estudo essa semana para nós. Obrigado por tudo, Deus abençoe cada um e que possamos crescer espiritualmente cada vez mais, através da palavra do nosso Deus Jeová. Obrigado por tudo, tudo de bom. Amém? Amém.